Comezamos co profesor Manuel Lof. O profesor Manuel Lof é un vello coñecido da historiografía galega, da nosa xeración de historiadores e historiadoras. Pertence tamén á xeración que se formou primeiro en Portugal, despois no Instituto Universitario Europeo de Florencia, onde fixo a súa tese sobre fascismo na Península Ibérica, fascismo ibérico, franquismo e salazarismo diante ou perante a Segunda Guerra Mundial. O resultado daquilo foi un libro chamado O noso mundo fascista, o noso século fascista. Xa que xa hai tempo, dende aquela, o profesor Manuel Lof retornou ao Porto, onde é agora profesor, e ademais ben coñecido pola súa actividade publicística, xornalística, un colaborador habitual na prensa, mesmo ten sido membro da Asamblea da República recentemente, autor de numerosas obras, tanto sobre o 25 de abril, como sobre a memoria do 25 de abril, sobre memoria das ditaduras, sobre a memoria do colonialismo. Non as podo aquí enumerar todas, sei que está no prelo ou vende sair un libro tamén coordenado por el sobre a memoria do 25 de abril, máis con o Miguel Cardina, da Universidade de Coimbra. E, sen máis, el vai nos agora falar da historia e memoria da Revolución dos Cravos. Manuel, tes a palabra, como sempre. Muito obrigado. Exatamente. Muito bom dia a todas e a todos. Eu começo por agradecer o convite que me foi feito em particular pelo colega e amigo José Manuel Linhas Seixas e, obviamente, institucionalmente pelo Conselho da Cultura Galega. Fico extraordinariamente contente, sinceramente, em vir a uma instituição desta natureza na Galiza. Já aqui foi apresentada a especial relação, primeiro da Galiza com, obviamente, a memória do 25 de Abril, com o 25 de Abril e a memória do 25 de Abril. Mas é muito especial a relação que temos, pelo menos eu diria, eu sou do Porto, nascido, criado e crescido no Porto, e a memória e a relação muito especial que nós temos no norte de Portugal com a Galiza. E nesse sentido, a minha abordagem, a abordagem que vou fazer em torno da Revolução, está pensada, da história da memória, está pensada para poder, em vez de contar, e creio que não seria especialmente importante, contar cronologicamente os 2 anos da Revolução, é apresentar aquilo que eu tenho sintetizado tem evoluído entre 7 a 9, vão ser 9 teses sobre o papel histórico da Revolução Portuguesa do 25 de Abril, no conjunto da história do século XX portuguesa, ou da história contemporânea portuguesa, em primeiro lugar, e justamente naquilo que, ainda há pouco na apresentação, a Presidente do Conselho apresentava como uma data que é uma marca, evidentemente, no século XX à escala mundial. Em primeiro lugar, isto pode parecer banal, mas é preciso recordar que a Revolução Portuguesa foi isso mesmo. O 25 de Abril foi uma Revolução Portuguesa. Inscreve-se claramente na história portuguesa. E é aquela que, em minha opinião, se inscreve melhor no devir histórico imediatamente anterior à sua eclosão. Por outras palavras, ela é mais, não vou dizer lógica, ela é uma consequência mais evidente dos anos 1960 do que o 5 de outubro de 1910, a Revolução Republicana, foi da primeira década, ou das 2 últimas décadas do regime monárquico liberal português, ou seja, os anos 1890 ou os anos 1900, a primeira década do século XX, e ainda que seja muito óbvio que a primeira grande revolução liberal em Portugal, o 24 de agosto de 1820, no Porto, diga-se passagem, seja um fenómeno político, seja uma ruptura política identicamente bem inscrita como consequência do que foi mais de uma década entre as invasões francesas e o problema de um Estado colonial que tinha transferido a cabeça desse mesmo Estado, que tinha transferido a coroa e o governo para uma colónia, para o Brasil, ainda que, como eu dizia, 1820 seja também bem inscrito na história, o 25 de Abril é muito evidentemente uma revolução que necessitava, para se transformar em revolução, por outras palavras, é um movimento militar que, para se transformar em revolução, precisava daquilo que eram as transformações sociais e políticas, sociais e económicas, que estavam a desenvolver-se em Portugal desde os anos 1950.
por um lado, os fenómenos de uma mudança socioeconómica estrutural que decorreu no âmbito daquilo que chamamos a modernização autoritária sob a ditadura, que ocorre também em Espanha, efetivamente, em Espanha um pouco mais tardia, mas mais intensa, diga-se passagem, a partir de 1959, sobretudo, mas no caso português, a partir dos planos de fomento do salazarismo, a partir de 1953. A verdade é que os anos 50 e 60 são anos de intensa industrialização, de uma transformação demográfica muito forte, de uma grande urbanização, ou como nós dizemos, numa suburbanização, uma grande transferência de populações do interior, norte, centro e sul do país, na direção das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, particularmente Lisboa, e de quase 1,5 milhão, 1.400.000 portugueses que emigram para fora do país entre 1960 e 1973. Industrialização, terciarização, urbanização e some-se aquilo que foi o processo mais mobilizador de toda a história portuguesa do século XX, a Guerra Colonial. A Guerra Colonial transformou tudo na sociedade portuguesa, sendo uma guerra à distância, como já tinha sido a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial, não nos esqueçamos, ou melhor, o fim do liberalismo português, o fim da República, tem origem numa guerra, ainda que seja mais diferida. A guerra acaba em 18 e o regime republicano liberal só acabará em 1926. Agora, a participação portuguesa na Guerra Mundial durou 2 anos. A Guerra Colonial Portuguesa durou 13. Mobilizou, numa população de 8,5 milhões de habitantes, 900.000 soldados, 900.000 jovens. E aos quais se devem somar 250.000 de jovens, 250.000 jovens que foram refratários ao serviço militar. Não sei como é que em castelhano ou em galego se dirá o termo refratário. É aquele que falta ao serviço militar. Prófugo. É isso. Alguns deles até, muitos deles de resto, desertores. O desertor é aquele que apresenta-se ao serviço militar, mas em algum momento se ausenta. Há poucos desertores nas 3 frentes de guerra, de Angola, Guiné. A guerra começa em 61 em Angola, 63 na Guiné, 64 em Moçambique. Há poucos, mas há, portugueses que abandonam as fileiras do exército colonial e fogem. Mas há muitos mais que ainda em Portugal, naquilo que na terminologia do Império Colonial se chamava a metrópole, ainda em território português, se apresentam ao serviço militar, começam o processo da recruta, da preparação da formação militar, habitualmente 3 a 6 meses, e antes de partirem para a África, fogem. E fogem todos para a França. De 1.400.000 emigrantes portugueses do período de 60 a 73, 850.000 vão para a França. E desses, entre 70% a 80% fazem-no ilegalmente. Num país que, como vocês perceberam pelas últimas eleições, um dos argumentos centrais do crescimento da ultradireita, um crescimento de uma sensação de uma evidente reação xenófoba à presença de imigrantes, no qual a sociedade portuguesa tem com cujo fenómeno a sociedade portuguesa tem uma chegada tardia à reação. A subida da imigração é muito rápida nos últimos anos, particularmente a imigração brasileira, e a reação da sociedade portuguesa é, eu diria, por comparação com outras sociedades europeias, mais tardia e mais, neste primeiro momento, mais brutal até. Bom, mas enfim, o que eu queria dizer era, é muito paradoxal, e falando com galegos, ou num público como na Galiza, esta sensação, esta contradição seguramente é muito compreensível, é absolutamente paradoxal que uma sociedade, geração após geração, do século XX, do século XIX e XX, feita de emigração, os portugueses emigraram sempre, desde 1850, sempre. Primeiro para o Brasil, depois para os Estados Unidos e o Canadá, depois para a Europa, depois simultaneamente para a Venezuela, muitos, mas em minoria, para as colónias africanas. É paradoxal uma sociedade que perdeu a memória da emigração e, contudo, continua a processar-se todos os anos. Entre 80 a 100.000 jovens portugueses saem do país todos os anos e são compensados pela chegada, evidentemente, de muitos outros. Não quero prolongar mais sobre esta introdução, mas, no fundo, vir dizer, sim, ao longo da ditadura houve outras tentativas de derrubo militar
do regime salazarista. Nenhuma triunfou. E uma das razões pelas quais, apenas uma, há muitas, mas uma das razões pelas quais não triunfou, é que esta foi a primeira que ocorreu quando estava amadurecido um processo de transformação socioeconómica da sociedade. É por isso que quem sai à rua logo nas primeiras horas da manhã do dia 25 de abril de 1974 é um povo, uma população, primeiro na cidade de Lisboa, mais a partir das 2 da tarde no Porto e noutras cidades, estou a falar do dia 25 de abril, é uma população, são cidades com uma composição social muito diferente daquela que poderia ter acontecido se, por acaso, a tentativa de golpe Beja, 31 de dezembro de 1961, tivesse triunfado. Ou se, por acaso, o golpe da Sé, Lisboa, 1959, tivesse triunfado. Ou se as tentativas se o fim das tentativas do movimento operário, 1934, a greve geral insurrecional de 18 de janeiro de 1934, tivesse triunfado. Nenhuma triunfou, esta triunfou. E, evidentemente, nesse sentido, não nos esqueçamos, o 25 de Abril respondeu... no 25 de Abril espelham-se muito mais, refletem-se muito mais expectativas, ou melhor, as expectativas de muito mais portugueses, do que aquelas que se espelharam a 5 de outubro de 1910 ou a 24 de agosto de 1820. Obviamente, escuso de vos recordar que aquela terceira revolução do século XX, segunda por ordem cronológica, autodenominada Revolução Nacional, a do 28 de maio de 1926, não tem o golpe militar de 28 de maio de 1926, não tem a natureza de uma revolução nesse sentido, porque é de facto o triunfo militar de uma contra-revolução. Contra uma revolução, que é a Revolução Republicana de 5 de outubro de 1910, que, contudo, tinha perdido o seu conteúdo, digamos assim, de natureza revolucionária. Além do mais, como tentarei demonstrar, o 5 de outubro de 1910 foi fundamentalmente uma ruptura política. E por aí, praticamente, acabou por ficar. Teve dimensões muito fortes no campo cultural e no campo da relação entre o Estado e a Igreja, mas bastante diferentes do que, evidentemente, aconteceria no 25 de Abril. É depois uma revolução da sua época. É uma revolução mais próxima de 68 do que propriamente o final dos anos 1970. Se é certo que ocorre 7 meses depois do golpe de Pinochet, o 25 de Abril tem, em toda a sua linguagem, muitos dos seus slogans, a começar pelo "O povo unido jamais será vencido", muitos dos slogans da Unidade Popular Chilena. Não claro, é o abril de 74, 7 meses depois do 11 de setembro de 73. Mas está muito próximo da eleição de Allende e do espírito do que foi a Unidade Popular dos anos 70. Coincide com o momento de algum amadurecimento muito efêmero, alguma convergência das esquerdas no âmbito da Europa Ocidental, que estava a ocorrer também com muito menos sucesso, que ocorreu em França, mas com muito menos sucesso em Itália e em Espanha, mas em todo o caso, ainda sob o franquismo, mas em todo o caso, não nos esqueçamos, um número muito substancial dos exilados políticos portugueses, emigrantes económicos e políticos ao mesmo tempo. A distinção entre imigração económica e política, muitas vezes, melhor, toda a imigração é económica, quase toda ela tem uma natureza, uma dimensão seguramente política. Portanto, esta distinção é preciso tomá-la com muito cuidado. Mas, evidentemente, quero dizer, a influência das esquerdas, no plural, francesas, sobre a cultura política das esquerdas portuguesas é muito evidente. Por último, não nos esqueçamos, coincide com o momento de grande fragilidade internacional do governo norte-americano, que tem uma influência especial num país que é fundador da NATO, na altura, hoje já não mais, uma das maiores bases aéreas norte-americanas no mundo, a dos Açores, com um papel que muito pouco tempo antes tinha sido importante na guerra do Yom Kippur, ou seja, 1973, como em muitos outros conflitos em que os norte-americanos se envolveram, designadamente no Médio Oriente, como viria a ser também no futuro. Não nos esqueçamos que o 25 de abril ocorre em abril de 74 e em julho Nixon é forçado à admissão, mas são rigorosamente os meses mais intensos do escândalo Watergate. E é o momento da lenta retirada norte-americana do Vietnã, que conclui só em 1975. A minha terceira tese é provavelmente das mais polémicas, mas tenho-a sustentada há bastante tempo. Eu não acho
que o 25 de Abril tenha sido o arranque da terceira vaga democratizadora de que fala Huntington. É uma tese que nos traz, que definida como o 25 de Abril de 1974 é a democratização pioneira das democratizações dos anos 70 e 80 na Europa, na América Latina, na Europa no Mediterrâneo, na América Latina, na Europa Centro-Oriental, na Ásia. É verdade que é extraordinariamente lisonjeadora para a nossa memória, mas eu explico rapidamente porque é que eu entendo que não o é. Ele é ligeiramente anterior, evidentemente, às transições na Grécia e um pedaço mais à transição espanhola, mas como processo de democratização, o 25 de Abril partilha muito pouco com estas formas de transição. E identicamente com as transições latino-americanas, e menos ainda com as da Europa Centro-Oriental e das antigas repúblicas soviéticas, ou que elas transformam. Em minha opinião, aquela que se transformará, não foi desde o início, mas que se transforma rapidamente na última tentativa de uma revolução socialista na Europa do século XX, ela encerra, ao contrário, não inicia um novo processo, ela encerra o processo dos 35 anos, neste caso quase 40 anos, do ciclo da mudança progressista do pós-Segunda Guerra Mundial. Em minha opinião, o 25 de Abril e os anos até 1976, eu sou da opinião que a Revolução não termina com o 25 de Novembro, com o movimento militar do 25 de Novembro de 1975. A 25 de Novembro de 75 terminou a hegemonia ou a predominância da esquerda militar, mas atenção, a Constituição portuguesa, com toda a sua natureza socialista, com toda a componente socialista que ela teve em 1976, é aprovada mais de 80% do seu texto depois do 25 de novembro de 75. Portanto, eu entendo que a Revolução termina com a Constituição de 76. E dizia eu, nesse sentido, ela tem mais a ver, esses 2 anos têm muito mais a ver com o processo da libertação de 43, 44, 45 na Europa, com todos os seus paradoxos, na Europa pós-nazi ou de libertação, com todos os seus paradoxos, uma primeira tentativa de uma grande frente antifascista, governos de frente antifascista, transformações com a mesma natureza da portuguesa, com ocupação e socialização de terras e propriedades, com nacionalização, com um programa económico arrojado e, em determinado momento, com uma ruptura. E a Itália, a França, a Bélgica, a Áustria, expulsão dos comunistas do governo e, evidentemente, aquilo que depois, no caso português, para usar a terminologia portuguesa, se chamou com muitas aspas, normalização democrática. Tem muito mais a ver com esse processo do que tem a ver com a Grécia da ditadura pós-coronéis e como aqui será seguramente exposto pelo professor, pelo nosso colega Ramón Villares, com o processo da transição espanhola. Recordo este aspecto, e com isto só estou a marcar a diferença entre os dois, sem negar, atenção, de forma alguma, a negação que são dois, o português e o espanhol, são dois processos de democratização. O resultado final é uma democracia. Agora, recordemos, em Portugal constitui-se imediatamente o primeiro governo provisório, é um governo de coligação, para usar a terminologia dos anos 40, antifascista. Tem representação do Partido Socialista, que tinha nascido em 73, do velho Partido Comunista Português, que tinha nascido em 1921, do que restava de uma organização unitária, frentista, que era o movimento do período da ditadura, da oposição, Movimento Democrático Português, e ainda daquele que será o maior partido do centro-direita português, o Partido Popular Democrático. Em 76 muda para Partido Social Democrata. Todos os governos, salvo um governo transitório, o 5º governo provisório, todos os governos durante estes 2 anos terão a participação destes 4 partidos. Os governos de transição em Espanha resultam dos reformistas do franquismo. E na fase inicial, com muitos membros desses governos que têm muito pouco de reformistas. Não é? Mas não se faz qualquer governo com participação de ministros socialistas, comunistas, nacionalistas catalães ou bascos, como é evidente. Não há governos de concentração democrática em Espanha, mas houve em Portugal. E nesse sentido tem mais a ver com como aconteceu nos anos 40, no pós-Segunda Guerra Mundial. E, evidentemente, tem muito pouco a ver, do ponto de vista de para onde vai a sociedade e qual é o projeto político, tem muito pouco a ver com
com aquilo que serão os processos de transição na Europa Centro-Oriental, e duas das imagens que ali coloquei é a imagem do Papa com o líder da democratização polaca. Era uma imagem, digamos assim, mais ou menos inconcebível no caso português, a imagem do primeiro presidente chileno eleito democraticamente, sentado ao lado do ex-ditador que se auto-impôs como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, é inconcebível no caso português identicamente. A minha quarta tese é que o desfazamento temporal entre os dois processos democratizadores ibéricos encerra uma explicação também para a forma como, eventualmente, mas não me vou debruçar muito sobre isto, o Ramon Bilhares vai com certeza falar, como eventualmente o desenlace final da democratização portuguesa terá ajudado ao arranque sério da democratização espanhola. Agora, não nos esqueçamos que a fase revolucionária portuguesa, e aqui, peço desculpa que está em espanhol o noviembre, e aqui é evidente que assumo que essa fase revolucionária termina com o 25 de abril de 75, decorre integralmente antes da morte de Franco, e quando começa a transição espanhola, já em Portugal se aprovar a Constituição, mas uma Constituição que se aprova por amplíssimo consenso. 93% dos deputados da Assembleia Constituinte. Essa também é outra diferença, que nós elegemos uma Assembleia Constituinte para ser Constituinte. E Soares teve que convencer os procuradores a abrir um processo eleitoral para umas novas cortes, que depois, e é evidente, percebia-se desde o início, teriam funções constituintes. A Assembleia Constituinte em Portugal só tinha funções constituintes. Mas o resultado final, num processo enormemente tenso e de grande confrontação política em Portugal, produziu um muito amplo consenso constitucional. Só o partido mais à direita dos que estavam representados na Assembleia, o CDS, os democratas cristãos, decidem coerentemente votar contra a Constituição, 16 dos 250 deputados. E os demais, 234, votam favoravelmente a Constituição. O atual Presidente da República português, oriundo, evidentemente, do universo da direita, foi deputado constituinte e votou favoravelmente a Constituição de 1976. De resto, nisso é curioso, salvo dos 3 presidentes conservadores que tivemos, um deles não era dirigente partidário, nós tivemos até agora 5 presidentes da República. Não é? O primeiro, o general Ramalho Eanes, é um homem claramente de política moralmente conservador, mas como este último nasce, Marcelo Rebelo de Sousa, este último é filho, o atual, é filho de um ministro de Salazar, nasce no universo cultural e do imaginário da direita, mas em ambos os casos, salvo Cavaco Silva, em ambos os casos mantém até uma relação com a Constituição que, pelo menos do ponto de vista formal, é de grande lealdade. É como se a Constituição tivesse, se calhar em todos os países tem, não quero exagerar, mas como se a Constituição tivesse um efeito de atrair aqueles que, do ponto de vista político, se revêem pouco nela, mas que reconhecem que, uma vez na Presidência da República, tenham que cumprir. Dos 3 presidentes assim conservadores, só Cavaco Silva é que manteve uma relação claramente incómoda com a Constituição de 76. E é verdade que a transição espanhola ocorre num momento em que o termo é de muita discussão entre os historiadores portugueses, mas enfim, e não só, em que se consolidou o adjetivo, não o termo, se consolidou um processo político contra-revolucionário. É verdade que a partir do verão de 1976 há uma Constituição muito avançada, com grandes componentes socialistas, mas na sua agenda socioeconómica, mas também é verdade que se entende a partir do verão de 76 que em grande medida se está a tentar limitar o efeito daquilo que tinha sido, os efeitos sociais e políticos daquilo que tinha sido o processo revolucionário. Nomeadamente, é muito evidente na dissolução do movimento das Forças Armadas. O MFA, que nasce em 73, na preparação do movimento militar do 25 de abril de 74, transforma-se, é a tese de José Medeiros Ferreira, transforma-se ele próprio numa... O MFA não se confunde com as Forças Armadas, é uma parte das Forças Armadas. São os capitães, pronto, não é? Mas transforma-se ele próprio num movimento sociopolítico
que intervém autonomamente dos partidos políticos dentro da sociedade e autonomamente, em grande medida, do que faz o governo provisório, os governos provisórios, e ele dissolve-se a partir do verão de 1976, e aí o papel do primeiro Presidente da República, cuja imagem está aqui na sua propaganda eleitoral de 1976, muitos prometem e anos cumpre, o candidato de Portugal. É já uma terminologia que durante a Revolução não se usaria, mas no fim da Revolução se passou de novo a usar, o candidato de Portugal, e Yanes é o chefe do Estado e chefe das Forças Armadas que, evidentemente, se empenha na dissolução do movimento das Forças Armadas. Agora, ele é, obviamente, um modelo de democratização por ruptura. Isto tem muito a ver com o debate que na oposição espanhola, na oposição antifranquista espanhola, se fazia sobre ruptura ou reforma para superar o franquismo. Ela é uma ruptura política, senão não seria uma democratização. Mas isso ocorre com... E isso é verdade, todos os processos transicionais dos anos 70 e 80 promoveram rupturas políticas, certo? Agora, ela não é só isso, ela implicou um derrube e uma substituição das elites políticas, mas também das económicas e das sociais. Pode ter sido temporária, mas durou, e foi. Ela foi uma ruptura económica, porque produziu mudanças fundamentais na estrutura da propriedade. E é por isso que tem uma natureza revolucionária. E essa mudança na estrutura da propriedade não decorre simplesmente, que é o que habitualmente mais se menciona, de um processo amplo de nacionalização dos chamados sete magníficos. Os sete magníficos eram os 7 grandes grupos económicos que detinham cerca de 75% do capital societário do mundo industrial e financeiro do Portugal de 74. Dos quais, provavelmente, um dos mais simbólicos desses 7 magníficos é o Banco Espírito Santo, que depois se vem a reconstituir depois das privatizações de 1989 e se transformará num ator político, evidentemente, e económico central do processo político português até à dissolução do banco em condições catastróficas para a nossa economia, catastróficas para todos os salários, como podem imaginar, de qualquer funcionário público, de qualquer pensionista em Portugal, em 2014. Bom, mas enfim, portanto, dizendo, as nacionalizações foram uma componente dessa mudança da propriedade, mas ela já estava a ocorrer com os processos naturais ou inevitáveis, e explico porquê, de socialização da propriedade. A partir do outono de 74, a fuga de capitais e a fuga física dos próprios empresários leva a que as empresas estejam descapitalizadas, praticamente sem capacidade de continuar a produzir, e sejam ocupadas pelos seus próprios trabalhadores. O fenómeno não é maciço e não é generalizado, mas ocorre em muitas áreas. E só a partir daí é que o Estado intervenciona, um verbo que se inventou em português, como suponho em galego, é intervir. Mas inventou-se intervencionar, a intervenção feita pelo Estado, a pedido, em muitos casos, das comissões de trabalhadores que pedem que o Estado intervenha. E, nesse sentido, não só o nosso imaginário, é a memória que nós temos disso. O primeiro representante do Estado a entrar numa determinada empresa para intervencionar é, normalmente, um jovem capitão das Forças Armadas, do movimento das Forças Armadas. Mas, portanto, como eu dizia, há mudanças fundamentais na estrutura da propriedade, que é especialmente notória na vida cotidiana das pessoas, sobretudo nos campos do Sul, com a ocupação das grandes herdades do latifúndio alentejano e ribatejano, e de outras áreas que é importante mencionar. O norte, a zona interior e mais pobre do Algarve, que é totalmente diferente do Algarve. O Algarve em si mesmo é um Portugal. O norte do Algarve e o interior desertificado, e o sul do Algarve turístico, de grande intensidade urbanística, etc. E já era assim em 1974. E o norte do Algarve, identicamente, há processos de socialização da propriedade, como há na zona sul, a norte do Tejo, mas a zona sul das Beiras, distrito de Castelo Branco, fronteira com o norte de Cáceres e o sul de Salamanca. 1/3 do território português passa por processos de socialização do território em território só, não, evidentemente, de população, de socialização da propriedade. Da mesma forma, há processos muito generalizados de ocupação de casas. A habitação era um problema, como hoje volta a ser, era um problema central na sociedade portuguesa, e de ocupação de casas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.
E depois há uma hegemonia ideológica de uma cultura emancipatória, anti-autoritária, antifascista, de reivindicação aberta de valores socialistas que ou estão ausentes ou não são decisivos nos demais processos de democratização. É evidente que esta cultura emancipatória está absolutamente presente no processo de transição espanhola, mas depois não foi decisivo para um determinado modelo de sociedade. Não é? Atenção que a nossa cultura emancipatória depois tem grandes lacunas e grandes contradições. Não é? E uma das mais evidentes é o problema dos direitos das mulheres, que mudam do ponto de vista da cidadania política, moral, económica, cívica, individual. Os direitos das mulheres dão um salto enorme com a reforma do Código Civil de 1975. Em Portugal, uma mulher casada não se podia ausentar do país sem autorização do marido, não pode assinar um contrato de trabalho sem autorização do marido, etc. Provavelmente situações, por acaso neste sentido ignoro, se no franquismo ocorriam identicamente. Mas, por exemplo, os direitos reprodutivos, nós teremos que esperar para a liberalização, a despenalização completa do aborto até às 10 semanas, é baixo em Portugal, mas até às 10 semanas teremos que esperar pelo ano de 2007. Depois de várias tentativas, mas que não funcionaram. Por último, nesse sentido, é preciso vir dizer que há diferenças, voltar a repetir elementos daquilo que me parece ser a diferença entre, neste caso, a mudança estrutural nos campos económico e social na Revolução Portuguesa relativamente a outras transições, quer em economias capitalistas, quer em economias socialistas, em transição para o capitalismo, e aqui, evidentemente, a diferença é muito notória. Recordo uma vez, em 2011, convidam-me para ir ao Cairo, simultaneamente o Cervantes e o Camões, o Instituto Camões e o Instituto Cervantes, para, com a Victoria Prego, ir vender a transição espanhola e a Revolução Portuguesa aos egípcios no início da Primavera Árabe. E, em determinado momento, uma jornalista, claramente democrática, anti-autoritária, egípcia, vem perguntar, muito curiosa, mas enfim, como é que foi a Revolução? E quando eu lhe começo a descrever os fenómenos de socialização da propriedade e de nacionalização de bens, ela disse, mas isso é o nasserismo, mas isso é o regime do Nasser. E, portanto, ficou muito desiludida. Claro, eu disse, bom, eu estou-lhe a explicar como é que era a Revolução Portuguesa. O modelo era aquele, bom, enfim. Mas os tempos eram outros. Sexta tese, e vou-me apressar na direção do fim, é evidentemente uma transição com dupla legitimidade. Ela não é simplesmente a eleitoral, que é aquela que marca a legitimidade das outras transições, que habitualmente se transformam, os outros processos de transição democrática, que habitualmente se democratizam no momento eleitoral. A nossa tem, como muitas outras democracias no mundo, tem uma origem revolucionária. Tem as duas ao mesmo tempo. É uma democracia de gênese revolucionária, confirmada pelas eleições democráticas e, no nosso caso, as mais participadas de toda a nossa história. 91,2% dos portugueses foram votar, maiores de 18 anos, num país onde nunca, ao contrário de Espanha, tinha havido sufrágio universal. Nunca tinha havido sequer sufrágio universal masculino. Foi uma vez decretado, excepcionalmente, em 1918, por um líder carismático, um pouco proto-fascista, como o Sidónio Pais, mas sem aplicação prática. Não se recensearam, não se registaram eleitoralmente, de facto, a totalidade dos homens maiores de 21 anos na altura. Nunca tinha havido sufrágio universal em Portugal até 1975 e na velha crença elitista de muita da intelectualidade portuguesa, evidentemente, muita elite portuguesa, política portuguesa, que entendia que os portugueses não tinham vocação para serem democratas, não é? A velha frase atribuída, não sei se é verdadeira, nunca sabemos, as frases dos ditadores são sempre atribuídas em grande medida. Quando Salazar terá dito um dia, esta democracia é como a relva, the lawn, el césped, em castelhano, não sei em galego qual é o césped, é a mesma coisa. A relva. É como a relva britânica. 400 anos para ela ter o aspecto que tem. E, portanto, é como se em Portugal tivéssemos de esperar 400 anos, como a relva britânica, para termos democracia. 6 milhões de pessoas foram votar. E houve, já aqui disse, muito amplo consenso constitucional, nesse sentido muito semelhante ao da Constituição Espanhola, que identicamente só não será votada, salvo por partidos mais da esquerda nacionalista, catalã ou basca, não será votada apenas por uma boa parte do grupo parlamentar popular, da Aliança Popular nas Cortes Constituintes espanholas.
No nosso caso, é mais ou menos o mesmo espectro político que aprova duas constituições diferentes, ainda que a espanhola tenha, em minha opinião, os melhores capítulos da espanhola estão justamente no campo económico e social. E, nesse sentido, nenhuma das demais transições democráticas dos anos 70 a 90 reivindica ter uma ideologia revolucionária. É verdade que na Checoslováquia, ou na Mongólia, ou na Roménia, se fala de revolução de veludo, revolução mongol, revolução romena. Mas depois acompanhamos, e no caso espanhol não há, a transição espanhola, o Suárez não diz, esta é a Revolução Democrática Espanhola. Ninguém fala, é a ideologia revolucionária da transição espanhola. É natural que assim seja, porque é uma transição negociada. E mesmo no caso onde há ruptura política e económica clara nos países da Europa Centro-Oriental, ou na Mongólia, não se reivindica, digamos assim, perdeu-se, em grande medida nos anos 80 e 90, na aproximação do fim da história, perdeu-se a dimensão, a conotação positiva, histórica e politicamente positiva, do conceito de revolução e de ruptura revolucionária. Não se tinha perdido ainda nos anos 70. É um processo político excepcional na história portuguesa e, se calhar, na história da segunda metade do século XX europeia. É a crise mais profunda das formas tradicionais do Estado português. Não só do Estado moderno português, não só simplesmente da relação como dizem os anglo-saxónicos, da accountability, de um poder que tem mesmo que responder perante o povo, mas, sobretudo, porque, não nos esqueçamos, toda a construção nacional portuguesa, toda a construção da identidade nacional portuguesa, a partir do Estado e mesmo fora do Estado, das elites intelectuais alternativas ao Estado, maioritariamente, pelo menos até ao final dos anos 50, 1950, desde o início do século XIX, tinha claramente dito: os portugueses têm uma vocação colonizadora. Ora, em muito pouco tempo, nós eliminámos o terceiro maior império colonial do mundo, naquele momento até era o maior, não é? Já o sabemos, em nome e inscrevemos isto mesmo, e inscrevemos a natureza anticolonial, inscrevemos-la dentro da Constituição. E esse é dos aspectos que, evidentemente, neste momento, aliás, está de novo a surgir nos últimos dias, a propósito da intervenção, era off the record e não estava para ser gravada e não devia ser escutada por ninguém, mas que o Presidente da República assume de forma muito interessante, se calhar no debate podemos analisar isso, a forma como o Presidente da República decide evoluir para aquilo que ele nunca pensou antes e que é a questão da relação entre o Estado português e da necessidade ou não é simplesmente do pedido de desculpas pela escravatura ou pelo passado colonial, e pela violência colonial em concreto. É um aspecto que o Marcelo Rebelo de Sousa nunca mencionou, e agora menciona. Mas sim, daquilo que ele diz, eu não sou de pedir simplesmente desculpas, acho que nós temos que negociar uma indemnização. E não tem, é um processo sustentado num grau de participação política sem paralelo na história portuguesa. É, portanto, uma democracia que é produto de uma revolução que se tornou socialista, mas rapidamente evoluiu num sentido, no pós-76, num sentido liberal-democrático. E é em coerência, recordemos, com a viragem neoconservadora e neoliberal dos anos 80 e 90. A nossa Constituição é de 74. Em 1979, a direita portuguesa pela primeira vez ganha eleições, em dezembro de 79, meses depois de Margaret Thatcher ter ganho eleições na Grã-Bretanha, e essa viragem estava consagrada. É, portanto, esta contra-revolução, essa fase posterior ao pós-revolução, que pode ter criado a ilusão de uma inscrição da democratização portuguesa no arranque da terceira vaga. Por último, contudo, apesar de todo o processo político de homologação da democracia portuguesa herdeira do 25 de Abril com as democracias liberais e hoje neoliberais do século XXI, como a nossa, designadamente através, fundamentalmente, das duas grandes revisões constitucionais, 82 e 89. E a mais forte, a de 89. Em 1989, apesar de tudo, 13 anos depois da Constituição ser aprovada, a revisão constitucional, a reforma da Constituição, nós chamamos-lhe sempre revisão, elimina o essencial da agenda socioeconómica da Constituição. Nomeadamente até aspectos que um dos artigos finais da Constituição de 76 estabelecia serem aspectos irreversíveis, que, portanto, nenhuma revisão constitucional poderia alterar, mas foram alterados. Pronto. E abrem caminho às privatizações de tudo quanto tinha sido nacionalizado em 1976. Ora, apesar disto tudo,
o 25 de Abril e a Revolução Portuguesa continuam, em grande medida, a não serem consensuais em Portugal. Isso é mais do que evidente. E serem inassumíveis pelos setores mais conservadores da sociedade portuguesa. Neste livro que estou a preparar, ele vai sair agora no mês de maio, coordenado por mim e pelo Miguel Cardina, que se chama Revolução e Mudança em 50 anos de Memória. Será publicado na Tinta da China. A Ana Sofia Ferreira participa também com um capítulo. O meu capítulo chama-se uma análise das memórias conservadoras e de reação. E, portanto, eu designei-as como, e justifico porque lá, as memórias reacionárias da Revolução Portuguesa. O título é Um País de Loucos. É a descrição que Cavaco Silva, na sua autobiografia, faz. O que é que foi a Revolução Portuguesa? Um país tomado por loucos. A febre revolucionária, a doença... de resto, é uma terminologia muito comum à descrição antirrevolucionária das revoluções. E, portanto, eu acho que suscita ainda hoje uma aversão muito profunda que emerge, que neste último 25 de Abril, há 4 dias atrás, foi difícil de surgir à superfície, a tal ponto, para surpresa de muitos de nós, bom, eu diria que não era uma grande surpresa, mas enfim, mas para boa surpresa de muitos de nós, a tal ponto foi maciço e popular este 25 de Abril. Centenas de milhares de pessoas numa festa, porque é sempre uma festa, nunca acontece nada de grave, não há enfrentamentos, pode haver provocações de vez em quando, mas não há nada, não ocorre nada. Não é? É difícil, num ambiente de festa como aquele, seria difícil emergir um discurso abertamente contra o 25 de Abril. Mas percebe-se imediatamente por onde é que ele vai sair. Pela temática colonial e pela descolonização. É uma das grandes festas, em minha opinião pessoal, a maior festa da nossa história. É, efetivamente, o momento da história da minha pátria do que eu mais me orgulho, mas ele não é um feriado nacional claramente consensual. Em minha opinião, é inevitável que assim seja. Muito obrigado. Moito obrigado, profesor Love, por este relatorio sintético e, ademais, axustado a tempo. Eu que o coñezo dende hai máis de 20 anos, sei que non é o usual nel. Xa mostrado o profesor Villares, despois faremos unha rolda de preguntas conxunta.